Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela vida do Rafael, que prontamente atendeu o seu chamado, que Deus possa estar desinibindo ele totalmente e que Deus possa falar através da sua boca. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, a irmã Lucinha falou que não foi programado dela dar a palavra hoje, né? Dirigir no primeiro horário, mas o texto que ela leu em Salmo 91, ele está totalmente de acordo com o milagre de Jesus que eu vou falar hoje. Então, eu vejo que é o Espírito Santo, né, que vai guiando e vai confirmando, né? E principalmente, continuando no Salmo que a Lucinha estava lendo, que ele fala sobre o meu refúgio, meu baluarte, né? O esconderijo. E ele fala também sobre que não te assustarás do terror noturno. E esse milagre foi feito de madrugada. Foi um terror noturno. E quando a Lucinha estava lendo, eu estava pensando que tudo se encaixa na palavra que eu vou ler. Então, peço para os irmãos abrirem a palavra de Deus em Mateus 14, versículo 22 ao 33. Isso. Mateus 14, do 22 ao 33. Os irmãos acharam? Todos? Amém? Eu vou ler na minha tradução e aí os irmãos acompanhem então. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o, ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Agora, Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que o Senhor quer passar primeiramente para mim, Senhor, quando eu comecei a estudar essa palavra, e que o teu Espírito Santo me ajude, Senhor, a falar com a tua igreja. Amém, Senhor. Da outra vez estava programado para eu também, no outro ciclo, né? Eu tinha que dar uma palavra, mas acabou que não foi possível. E dessa vez, quando eu vim aqui na oração, eu tirei o milagre. Eu falei com a minha mãe que dessa vez eu ia dar a palavra. Só que não estava ainda nada programado, não tinha nada certo ainda. E aí encontrei a irmã Cileia, falei que eu estava preparado, que o Senhor já tinha me dado uma palavra, só que ficaria só para o mês que vem, que já tinha a sequência. E na terça também eu estive na reunião dos homens e eu vejo que Deus ele usa aquele que está à disposição, né? Porque um irmão ia falar sobre um tema e aí outro irmão acabou falando e o pastor falou que quem está à disposição é que Deus vai usar. Aí eu me vi assim também, que Deus me deu essa palavra, aí eu falei com a irmã que eu estava à disposição e aí de repente era para ser só mês que vem.
veio para mim. Então, fiquei muito feliz. Eu senti que Deus, assim, estava me preparando antes mesmo de ter algo programado aqui, né, do dia. Então, o que Deus falou comigo, até está falando com o irmão Afonso também, que eu pedi a Deus que me desse uma palavra, mas que não fosse uma coisa assim, onde eu fizesse algum estudo na internet. Queria que Deus me usasse assim, falasse alguma coisa direto no meu coração, para que não fosse só uma palavra teórica. Aí eu fiz essa oração e fui tomar banho. Aí eu tomando banho, Deus falou comigo, né? Aquilo que eu deveria falar. E aí eu saí correndo ali do banho e comecei a anotar, a escrever, né? Então eu falei, Deus, que seja uma palavra simples, que seja assim, não seja com uma linguagem difícil, mas que seja algo que venha do seu coração, para não ser uma coisa bonita para falar, mas que eu estudei e peguei de outro lugar. Aí até falei contigo, né, irmão Afonso, quando a gente foi lá. Então, assim, às vezes pedir para Deus falar mesmo com a gente, que eu senti pela primeira vez, assim, vindo algo no meu coração que eu deveria falar. Às vezes eu estudava e lia texto e falava aquilo que eu tinha estudado, dessa vez não. E esse milagre, para mim, fala muito, porque andar por sobre as águas é algo que, quando eu era criança, eu já tinha ouvido falar desse milagre, e eu entendi, ficava tentando entender como é que seria possível. Eu ficava fazendo umas simulações, assim, eu queria sentir isso, né? De como que era possível andar por sobre as águas. E na minha época de desenho animado, tinha muitos heróis, muitas coisas que faziam coisas mágicas, Superman e tal, tinha a Liga da Justiça, tinha vários heróis que faziam milagres, né? Que tinham superpoderes. E eu nunca tinha ouvido ninguém fazer isso, alguém andar por sobre as águas. Então, para mim, assim, Jesus, né, o verdadeiro herói, é aquele que realmente quebra as coisas normais da vida, ele que realmente é o herói. E a televisão ela tenta passar para a gente, às vezes, desde criança, outros heróis. E eu vejo que ele realmente faz assim algo sobrenatural, né? Então, a primeira coisa que Deus falou, que eu senti nessa palavra, é o verdadeiro herói, aquele que realmente está ali para ajudar a gente nos momentos difíceis. E quero agradecer também ao Ministério, né, de Oração, ter me dado essa oportunidade. E na palavra do Senhor fala também que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, o que eu queria tirar dessa lição aqui, são três pontos que eu separei. Primeiro, o que é o barco? Segundo, o que é sair do barco? E a terceira é um conselho, né? Durante a tempestade, sinta o chamado de Jesus. Então, separei aqui. Na minha visão aqui, o barco é a nossa vida. A segurança que nós temos na nossa vida, o establishment, a vida normal, as coisas normais como elas realmente são, é o politicamente correto, é o não beber, não fumar, não fazer nada de errado, né? A vida normal, esse é o barco, né? É a segurança que nós temos no sistema, né? A gente nasce, cresce, trabalha, estuda, morre. O barco é o sistema, é a vida normal. E sair do barco, na minha opinião, minha visão é sair da vida para a morte, mas isso inclui o olhar de Jesus na nossa vida, né? E primeiramente é quando a gente é confrontado por nós mesmos, quando nós nos convertemos. Às vezes a gente tem uma pressão assim, será que isso tudo é real? Será que minha vida vai mudar realmente? A gente se confronta com nós mesmos, nosso primeiro pensamento, daquilo que a gente realmente vai fazer da nossa vida a partir dali. Às vezes fica algo que precisa ser trabalhado ainda, né, nas nossas vidas. Então, a gente ainda tem que lidar com o nosso medo pelo mundo, né, aquilo que a gente ainda não sabe o que vai vir pela frente, que a princípio a gente só entrou numa instituição e a gente
conhecer alguns irmãos, mas às vezes a gente não sabe ainda o que é o Evangelho, né? Que é ser cristão, para mim, é caminhar sobre as águas, é viver cada dia milagres, né? É quando você sai da sua segurança do mundo e começa a ser cristão, primeiramente, você já está fora de um padrão normal, né? Que Jesus falou que a palavra, não sei se foi Jesus, mas na Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é loucura, né? Ela é loucura para o mundo. Então, a princípio, até os amigos, assim, certos amigos vão achar que você está louco quando você realmente resolve mudar seu comportamento e aí você começa a andar sobre as águas, né? E muitas das vezes está sozinho, como Pedro, ele estava. E também o Evangelho em si, ele é loucura para aqueles que não entendem o Evangelho. Então, a primeira parte é essa, né? De falar sobre o que é sair do barco. O segundo ponto é quando você sai do barco, como Pedro, você saiu do barco, e aí você começa a caminhar, e aí você entende assim, como assim? Eu estou andando sobre as águas? Você começa a ver a realidade da palavra de Deus, você começa a sair de uma normalidade, você começa a ver coisas acontecendo na sua vida, quem bebia não bebe mais, quem defraudava não defrauda mais, você começa a ver a sua vida mudando, e de repente vem o velho homem, ele tenta ainda renascer, né? Isso aconteceu comigo várias vezes. Eu estava firme na igreja e aí o antigo homem, coisas que eu pensava que eu nunca mais faria, eu voltava a fazer. Então eu vejo que o velho homem, ele está sempre dentro, ele já morreu, mas ele está sempre dentro de você tentando ressuscitar, né? Então é a hora que você começa a andar sobre as águas e você começa a ver milagres na igreja, você começa a ver o Mene Mene Tekel Pastel na festa do rei, né? É o machado flutuando, é o mar se abrindo, né? É os milagres que você vê na igreja, né? É o olhar de Jesus para você, que é algo que nos constrange, né? Que nos faz... O olhar de Jesus é algo que faz realmente entender que somos pecadores. E entrar nesse mar é entrar numa floresta, né? Aqueles que já viram, não sei se alguém já viu o filme do Peregrino, que ele estava tendo uma vida normal e ele saiu, a família dele falou que era loucura o que ele ia fazer, porque ele teve um sonho na qual ele via o mundo ser consumido em fogo. E ele queria se salvar. Mas aí a família dele achou que era loucura e ninguém aceitou. E teve alguns amigos dele que começaram a caminhar com ele, depois viu que era loucura também. E ele foi sozinho no meio de uma floresta, em busca desse lugar que ele poderia se refugiar. Então, Pedro, ele deu uma atitude de fé ali, né? E foi caminhar sobre as águas. Ele fez o processo dele, a saída dele, né? A floresta dele foi ali, naquele momento que ele foi caminhando sobre as águas. Eu queria entender o que Pedro sentiu naqueles segundos ali que ele andou sobre as águas. O que ele sentiu ali. Isso que eu ficava tentando imaginar quando eu era criança, né? Ficar imaginando, botando o pé assim, mas como que deve ter sido? Será que ele sentia como o chão fosse sólido, assim? Ou será que ele sentia que era água mesmo? E aí a gente via que é pela fé mesmo, né? Mas o que ele sentiu antes dele começar a afundar, né? Eu acho que deve ter sido uma sensação incrível, assim, né? Mas tudo isso foi guiado pelo ato de coragem, né? Que ele teve, né? Então, acredito que quem quer fazer a diferença tem que começar a caminhar, né? Por essas águas, sobre as águas, porque realmente quem quer ser cristão normal, assim, e ficar no barco, alguma coisa está de errado, igual a Lucinha está falando, que a gente sempre vai ter lutas, né? Dificuldades. Então, o ser cristão a nossa vida aqui na Terra, ela quando você vira cristão, você já começa